Olá, telespectadores da TV Senado, sejam bem-vindos, obrigado pela audiência. Estamos começando mais uma entrevista da série Balanço de 2017 e expectativas para 2018, desta vez com o senador Dário Berger, presidente da Comissão Mista do Orçamento. Então, senador, eu percebo que o senhor, do ponto de vista da macroeconomia, defende a lei dos teto dos gastos, mas entende, como administrador público experiente, que para o administrador do município, do estado também, essa lei do teto dos gastos traz problemas. Né? Na verdade, ela ajuda, mas ela complica também um pouco. Porque num momento de crise, de falta de recursos, como nós estamos vivendo nesse momento, eu acho que seria interessante o Poder Executivo ter uma certa flexibilização, porque as pessoas não podem ser tratadas apenas como números. Elas precisam ser tratadas como humanos, como pessoas. E nesse sentido nós precisamos oferecer os serviços básicos necessários para que elas possam ter atendimento em tempo real. Saúde, educação, as filas dos hospitais. Saúde, educação, segurança pública, né? Nós não podemos visualizar a economia ou o Brasil apenas pelos seus números frios. Nós temos que buscar um equilíbrio entre um governo eficiente, com políticas públicas adequadas e com os recursos necessários para manter a máquina funcionando, que são essa máquina para atender, sobretudo, as pessoas mais carentes da população brasileira, que não são poucas. O orçamento de 2017, ele previa um déficit de 139 bilhões, depois teve que ser, entre aspas, reajustado aqui no Congresso Federal, em mais 20 bilhões de déficit. O orçamento para o ano que vem está previsto em 150, ainda déficit de 157 bilhões. Existe algum risco disso lá na frente ter que ser renegociado, ter que ser votado, em alguma outra margem de tolerância? Olha, a permanecer e a se confirmar esse prognósticos que economistas e técnicos renomados estão fazendo com relação à possibilidade de crescimento do PIB para 2017, o que vai acontecer é o contrário. Nós vamos... Para 2018. Para 2018, né? Nós vamos reduzir substancialmente esse rombo das contas públicas de 159 bilhões de reais. E com isso, nós vamos criar um novo tempo, um novo momento, um momento de credibilidade, de confiança dos agentes econômicos, da oferta de crédito agora com a baixa dos juros. Isso tudo vai formar um ambiente propício para que os empresários possam voltar a investir. E gerar emprego também. Né? Voltando a investir, eles vão gerar novos empregos, novas oportunidades. Com novas oportunidades, mais gente trabalhando, mais consumo, mais imposto, a máquina pública terá condições de receber mais recursos para atender às necessidades básicas do governo federal e dos governos estaduais e municipais. Bom, o senhor está falando aí de expectativas de receita para o ano que vem. Sendo que a economia dá sinais trocados. Nós nunca tivemos juros tão baixos quanto esses 7%, aliás, já coisa de 20 anos atrás, um período que quase ninguém se lembra mais, né? Já que os juros são uma ferramenta para que se consiga combater a inflação. Ao mesmo tempo, a inflação baixa agora, talvez em torno de 3%, talvez até um pouco menos, né? Mas o emprego formal, ele não está crescendo na mesma velocidade. Quais as expectativas para o ano que vem, em termos de emprego formal, criação de emprego formal, geração de emprego formal, e também, por outro lado, se não se está prevendo aí, nessa expectativa de receita, não são previstas as privatizações? Bem,
as privatizações, elas são importantes, oportunas e vêm sendo discutidas sistematicamente. Eu, particularmente, eu não sou um defensor muito forte das privatizações. Eu acho que o poder público ele pode ser eficiente e ele deve ser eficiente. E que nós temos que ter muito cuidado com relação às privatizações, para que nós não façamos um negócio ruim, não vendemos o nosso patrimônio que foi construído às custas do dinheiro do povo brasileiro a preço irrisório. A privatização e as concessões, na minha opinião, eles deveriam ser feitas exatamente quando o governo está num equilíbrio econômico, porque daí o preço dessas atividades, elas são muito diferentes do preço das atividades que exercem hoje. Porque hoje a maioria estão quebrados, deficitários, falta de recursos, e aí é preferível o governo entregar do que continuar pagando a conta. Mas eu dou um exemplo bem objetivo lá do meu estado. A Eletrosul, tinha a Eletrosul Geração e a Eletrosul Distribuição. Dá um prejuízo todas as duas. Então foi feito um processo de concessão e de privatização da Eletrosul Geração. Sucessivos anos seguintes depois da privatização, de lucros extraordinários. O que significa dizer que o problema do setor público é um problema de gestão, é um problema de capacidade gerencial e é uma capacidade também de enxugamento da máquina. E como ficou o preço do kilowatt para o consumidor? Ficou o mesmo valor, porque isso faz parte da política nacional. Só que a empresa que adquiriu a Eletrosul Geração teve lucros sucessivos e continua com lucros sucessivos permanentemente, numa prova inequívoca de que o governo é ineficiente, é incapaz de fazer aquilo que é preciso fazer. E, lamentavelmente, esse é um exemplo. Por isso que a questão da privatização precisa, no meu ponto de vista, ser analisado com muito critério, com muito respeito, porque muitas das nossas estatais que nós temos hoje aí foi construída ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, fruto do esforço do povo brasileiro que aportou os recursos ali e que, lamentavelmente, agora essas empresas não têm correspondido com a eficiência e com os resultados esperados para a população brasileira. Bom, saindo de um tema polêmico para um outro tema também polêmico, reforma da Previdência. Bom, a reforma não foi votada, agora no ano de 2017, ficou para o retorno dos trabalhos legislativos em 2018. Isso pode afetar, de alguma forma, o orçamento do ano que vem? É o que mais afeta, mas afeta muito. Você veja bem, no ano de 2017, aproximadamente, vou dar uns números, nós vamos ter uma despesa com Previdência Social, se eu não estou equivocado, em torno de 750 bilhões de reais. Desses 760 bilhões de reais, 260, 270, 280 bilhões de reais é de déficit da Previdência. Isso é quase o dobro do déficit fiscal que nós temos, que é de 159 bilhões de reais. Se nós resolvermos o problema da Previdência, nós resolvemos todo o problema do rombo das contas públicas e ainda temos, fundamentalmente, um superávit. Então, você veja bem o seguinte, a questão da reforma da Previdência é uma matemática que não fecha. Ou nós enfrentamos o problema da Previdência, através de um projeto justo, legítimo, onde os privilégios possam ser superados e que seja uma Previdência igual, que eu defendo para todos, independente de ser setor público ou setor privado, e com isso nós reduzimos o déficit da Previdência, ou então nós vamos entrar em 2018
com essa sangria permanentemente. O que é pior, não é só a sangria, não é só o déficit, é a desconfiança que isso passa para o mercado, tanto nacional quanto internacional, de um país que não consegue resolver as suas próprias contas públicas. E isso é muito ruim, isso é muito lamentável, isso dá uma queda de confiança, e essa queda de confiança pode inibir substancialmente a retomada do crescimento econômico para 2018, 2019 e assim sucessivamente. Na sua visão, o que faltou para que a reforma da Previdência tivesse sido votada no final de 2017? Bem, toda reforma ela é muito polêmica, porque reformar significa, nesse caso, ter que suprimir direitos adquiridos ao longo de décadas de existências. Agora, há que se reconhecer também que a população brasileira está vivendo mais e está vivendo melhor. É só nós analisarmos, muitas vezes nós não fizemos essa análise, mas se nós buscarmos na história como viveram os nossos avós, como viveram os nossos pais, como nós estamos vivendo e como viverão os nossos filhos, nós vamos ver que o Brasil passou por uma grande transformação. Essa é uma realidade. Talvez não a transformação desejada por todos nós brasileiros, que poderíamos e deveríamos e gostaríamos de ter avançado mais, mas que houve essa evolução, houve. E, portanto, essa é uma questão que merece destaque. E, por isso, eu tenho muita fé, muita confiança no futuro desse país, porque essa não é a última crise, nem a primeira que nós certamente estamos vivendo. O Brasil é maior do que essas crises todas. Vamos sair mais forte disso e construir um Brasil verdadeiro, brasileiro, aquele que, quando eu participava dos bancos escolares, a gente sonhava como o Brasil, como o país do futuro. E esse é o nosso desejo enquanto parlamentar aqui do Congresso Nacional. Senador, mais um tema polêmico aqui. A oposição protestou, está no papel dela, de que os gastos sociais com os programas sociais não estão contemplados na previsão, na lei orçamentária de 2018. Bem, na verdade, o cobertor é curto e o corpo muito grande. Quando você tampa o pé, você descobre o tronco. Se você tampa o tronco, você descobre o pé. No momento de crise que nós estamos vivendo, a realidade é quase que semelhante a isso. Qual foi, então, a escolha, o que foi priorizado em termos de programação social? Administrar, sobretudo, quando se tem pouco recurso, é estabelecer prioridades, né? Evidentemente que nós defendemos lá que a área social é a área mais prioritária, porque nós não podemos deixar de atender as pessoas que precisam de atendimento. Agora, o governo, ao longo do exercício de 2018, ele tem muitas alternativas para fazer as pequenas e as médias ou as correções que se fizerem necessárias através de projeto de lei, através de PLN, que ele pode suprimir dotação, ele pode acrescentar dotação, em função do desempenho da economia ele pode diminuir, aumentar, ele tem essa possibilidade de distribuir os recursos na medida da necessidade. E entende-se por um governo que ele seja responsável, que ele seja eficiente e que ele não deixe efetivamente faltar recursos. Então, portanto, a peça orçamentária, ela é uma diretriz, ela é uma autorização do momento, mas ela pode ser revista, aliás, ela é revista constantemente, e analisada. O contingenciamento no início do ano é quase exatamente, ela é revista e analisada e reanalisada de 4 em 4 meses. O ministro do Planejamento tem que vir dar explicações do desempenho orçamentário aqui na Comissão Mista de Orçamento e certamente em 2018 esse fator vai ser um fator que vai fazer parte do dia a dia do governo federal e do Congresso Nacional. Vamos ter espaço, um pedacinho que seja para investimento ou está tudo engessado naquelas despesas obrigatórias? Não, veja bem, o Brasil, nos últimos anos, houve uma queda de investimento brutal, né? Mas
um mínimo necessário para manter as obras, pelo menos as obras que estão em andamento, elas tiveram uma discussão ampla e receberam um amplo apoio dos membros da Comissão Mista de Orçamento, para que essas obras tenham efetivamente a continuidade necessária. As obras de logística, propriamente dito, que é o que traz desenvolvimento para o país, né? São os portos, são os aeroportos, são as rodovias, as ferrovias, energia e água. Hoje também eu acho que a gente pode incluir a água como um fator determinante também da vida nacional, porque discutimos isso muito abertamente também nos últimos tempos. E para isso não vai ter os recursos em abundância, mas os recursos eles estarão muito próximo da realidade. O que é muito mais importante, essa peça orçamentária, em função daquilo que nós já conversamos, da PEC do teto dos gastos, ela tende a se aproximar da realidade. Então, quando se coloca uma dotação orçamentária lá de X, significa que existe uma grande possibilidade de esse X ser executado dentro desse orçamento, coisa que no passado isso era uma peça fictícia e era números completamente irreais e que não correspondia à realidade nacional. Senador, muito obrigado mais uma vez por ter nos recebido aqui no seu gabinete. Eu que agradeço. Muito obrigado. Durante os meses de dezembro e janeiro, você assiste aqui na TV Senado entrevistas com os presidentes das comissões temáticas, fazendo um balanço do ano de 2017 e acenando com as perspectivas para 2018. Obrigado pela audiência e até a próxima.